Olá! A gente já parou para pensar por que um mundo, que muitas vezes é descrito como caído, ainda assim consegue produzir tanta coisa bonita, tanta arte, tanta inovação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que tenta responder exatamente a essa pergunta. Ok, vamos começar com esse paradoxo que é o ponto central de tudo. Se a gente parte da ideia de que a natureza humana tem uma falha fundamental, de onde é que vem a ciência, a música e até mesmo aqueles atos de bondade que a gente vê no dia a dia? É exatamente essa a questão que a doutrina da graça comum se propõe a explicar. Pensa bem em tudo o que está à nossa volta. Os avanços da medicina, aquela música que emociona, as leis que tentam manter uma ordem social, muitas dessas coisas incríveis vêm de pessoas de todas as crenças, ou até de nenhuma. E isso, claro, levanta uma baita questão teológica. Como isso é possível? E a resposta que a teologia dá para esse quebra-cabeça todo é um conceito chamado graça comum. Vamos entender direitinho o que isso significa. Basicamente, graça comum é a bondade de Deus que se estende para todo mundo sem distinção nenhuma. É a ideia de que Deus dá bênçãos para toda a criação, não importa se as pessoas acreditam nele ou não. O teólogo Wayne Grudem, ele dá uma definição bem precisa. E a parte mais importante dessa citação, para mim, é o finalzinho, que não são parte da salvação. Essa é a distinção chave que a gente vai explorar aqui. E um ponto fundamental é este: essas bênçãos não são algo que alguém mereça. A ideia por trás é que Deus não teria obrigação nenhuma de sustentar um mundo em rebelião, mas ele faz isso por pura bondade. É um presente e não um pagamento. Certo. Mas, na prática, onde é que a gente consegue ver essa tal de graça comum agindo? As fontes que analisamos dividem isso em algumas áreas principais da vida. Então são essas 5 esferas aqui: o mundo físico, o nosso intelecto, a moralidade, a criatividade e o jeito como a gente se organiza em sociedade. Bom, na esfera física, o exemplo mais clássico é aquele que o próprio Jesus menciona, que Deus manda sol e chuva para todo mundo, sejam pessoas boas ou más, justas ou injustas. É o sustento básico da vida, sabe? Dado para todos sem filtro. Já na esfera intelectual, a graça comum explica como pessoas que não têm uma fé religiosa podem fazer descobertas científicas geniais, criar tecnologias que mudam o mundo e ter uma percepção profunda da verdade e do universo. A própria existência de cidades organizadas, com toda essa rede complexa de sistemas, de inovações, tudo isso é visto como um reflexo bem concreto dessa graça agindo no coletivo, na sociedade inteira. E, por fim, nas esferas moral e social, a graça comum funciona como uma espécie de freio. Ela segura o mal que poderia simplesmente destruir a sociedade, e faz isso através da nossa consciência e também de estruturas como leis e governos, que ajudam a manter a coisa toda funcionando. Ok, agora sim, vamos para a pergunta central desta nossa análise. Qual é a diferença exata entre essa graça comum, que todo mundo recebe, e a chamada graça salvadora, que é o coração da fé cristã? A distinção fica bem nítida quando a gente coloca as duas lado a lado. A graça comum é para todo mundo. A salvadora, só para os que creem. A comum segura o pecado por fora, mas a salvadora transforma a pessoa por dentro. O propósito de cada uma e o resultado final são completamente diferentes. Então, o ponto nevrálgico é este: a graça comum lida com o comportamento externo, com a ordem do mundo. Já a graça salvadora, por outro lado, é como se fosse uma cirurgia no coração, que muda a natureza interna da pessoa, a sua relação com Deus. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem lógica. Se a graça comum não salva ninguém, então por que ela existe? Por que Deus distribui isso para todo mundo de forma tão generosa? Bom, de acordo com o material que a gente analisou, existem alguns propósitos principais. Primeiro, ela adia o juízo final, dando tempo e espaço para o plano de redenção acontecer na história. Segundo, ela serve como uma vitrine constante da bondade de Deus para todo mundo ver. E terceiro, até as nossas conquistas humanas acabam refletindo, mesmo que de um jeito imperfeito, a glória do Criador. Vamos agora para a parte prática. Como é que entender essa diferença toda pode mudar o jeito que a gente enxerga o mundo no dia a dia? Então, o que a gente tira disso? Primeiro, um sentimento de gratidão por tudo, desde a comida na mesa até a internet que a gente usa. Segundo, a liberdade para apreciar o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo, não importa de onde venha.
Terceiro, um lembrete muito importante: bondade externa não é a mesma coisa que salvação. E por último, um critério mais afiado para a gente conseguir separar o que é bom do que não é, independente da origem. No fim das contas, a grande conclusão é esta. Embora a graça comum sustente o mundo e permita que a civilização floresça, a esperança final, segundo essa linha teológica, está na graça salvadora. As duas são manifestações da mesma fonte divina, mas com propósitos e, claro, resultados totalmente distintos. E fica aqui uma reflexão final. Entender a origem de tantas bênçãos, tanto na chuva que cai quanto na transformação de uma vida, será que isso muda o jeito de enxergar as conquistas e os pequenos milagres do dia a dia? Fica a pergunta no ar. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.